Kaddish ou Kaddish, isso significa santificar, algo santificado. Isso faz alusão a uma prece que é recitada somente na presença de um minyan, de um quórum mínimo de 10 judeus acima de Bar Mitzvah, acima de 13 anos. Então em geral, dita na sinagoga pelo Hazan, que é o condutor das rezas, aquele que conduz as rezas. Então em determinados trechos é intercalado o Kaddish ou Kaddish. Então a estrutura básica do Kaddish, ela é um louvor a Deus. O Kaddish começa com as palavras Yitgadal Veitkadash Shmei Rabbah, que seja engrandecido e santificado o grandioso nome de Deus, e etc. E assim segue. O Kaddish é dito em aramaico. Toda a base e estrutura do Kaddish está em aramaico, vindo da época que ele foi composto, na Babilônia, etc. Então, a parte principal do Kaddish, de fato, se encontra no aramaico, e a parte principal que a gente se refere é aquilo que é conhecido no texto da reza como Hatzi Kaddish, o meio Kaddish, que seria composto da primeira metade, ou da metade inicial, cabeçalho do Kaddish. Então esse é feito em aramaico. No Kaddish nós temos também preces pela redenção do povo de Israel, pela chegada breve de Mashiach. Aqueles que escutam o Kaddish respondem ao Kaddish, ou seja, depois de cada trecho se responde Amém, Yitgadal Veitkadash Shmei Rabbah, o público responde Amém, etc. Num determinado trecho se diz mais Amém Yehei Shmei Rabbah Mevorach, Amém, que o grande nome de Deus seja abençoado por todo sempre, etc. E assim prossegue o Kaddish. Então a primeira metade, essa metade essencial, que é chamada de Hatzi Kaddish. Depois, no final de cada Amidah na sinagoga, da parte principal da reza, o Hazan recita um Kaddish especial chamado de Kaddish Shalem ou Kaddish Titkabel. É aquele Kaddish no qual ele acrescenta um pedido de que as nossas orações sejam bem aceitas por Deus. Depois de recitada a Amidah, que é a reza principal, então, tanto pela manhã, e depois de cada reza, Shacharit, Mincha, Arvit, etc., então sempre o Hazan recita esse Kaddish com o Titkabel. Quando são mencionadas passagens da Torá, ou mais especificamente passagens da Torá oral, da Mishnah, Gemara, Braita, etc., Alachot, etc., então é recitado um Kaddish de Rabbanan, um Kaddish mais extenso, que é chamado como o Kaddish dos Rabinos, porque lá há um parágrafo e uma prece também por todos os estudiosos da Torá que se dedicam ao estudo dela, etc. E eventualmente esse Kaddish também é ou pode ser recitado no término de uma aula de Mishnah, de Gemara, de Talmud, etc., de outros textos judaicos, quando essa aula é realizada na presença de um minyan. Então no final dela também, eventualmente, se diz esse Kaddish de Rabbanan. Então, existem alguns tipos de Kaddish, e o Kaddish é considerado uma prece especial, uma prece de elevação, uma prece de santificação, de engrandecimento do nome de Deus, uma prece de destaque que, como dissemos, só pode ser dita na presença de um minyan, de um público mínimo de 10 Yehudim reunidos.